Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender como inserir áudio na Unity. O formato de áudio comumente aceito na Unity é o OGG. Ele é o melhor formato de áudio para jogos. Para isso, nós vamos inicialmente criar uma nova pasta chamada de Sounds. Na pasta Sounds, nós vamos guardar todos os sons. Eu tenho aqui um som pré-processado que será arrastado para dentro da Unity. Vamos ouvi-lo. Então, ele é como se fosse um baque do queijo na nossa lata. Então, vamos lá. A gente precisa de executar esse som toda vez que o queijo se colidir com a lata. A primeira coisa que a gente precisa de fazer, então, é ter um audio source. E nós vamos utilizar esse audio source na câmera, porque ela tem um audio listener. E assim a gente vai conseguir ouvir sempre o som no mesmo lugar. Então vamos clicar em Add Component, Audio, Audio Source. Segundo passo é colocar esse som como o audio clip do audio source. Então a gente conseguiu aqui colocar o nosso som aqui no audio source. Existe uma opção que está ativada aqui chamada Play on Awake. Essa opção fará com que o som seja executado assim que o objeto for criado. Então se eu der um play, o som é executado. Então vamos desativar esse som. Segundo passo é fazer com que o nosso código possa executar o som. Então nós vamos no script. O script que é responsável pela colisão é o controller queijo. Vamos dar um duplo clique e aí aqui dentro nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos precisar de uma variável para poder guardar a execução do som. Então, o nosso audio source está na câmera. Para isso a gente vai criar então aqui um audio source chamado de som, que vai ser o executado. Para isso nós vamos ler a câmera. Então a câmera principal é camera.main. E aí a gente quer o GameObject. E aí a gente vai pegar um getComponent audio source. O que estamos fazendo aqui é lendo a câmera principal, o objeto de jogo, então GameObject, e lendo o componente audio source que está na câmera. Com isso, nós vamos guardar em som. Então som é igual a isso. Precisamos então apenas de utilizar o comando som.play para fazer a execução do som dentro da Unity. Ele seria executado assim que for feita a colisão. Vamos salvar e executar o jogo na Unity para ver o que acontece. Quando damos o play, os queijos começam a cair e o som é automaticamente executado toda vez que um queijo colide com a vasilha que os coleta. Finalizamos então a nossa aula de sonorização.